essas coisas. Bom, boa noite, então, pessoal. Hoje a turma não está tão em peso, né? Não sei o que está acontecendo, mas vocês têm alguma ideia? O pessoal está rechaçando o professor Klaus, por acaso? Está fazendo boicote contra o professor Klaus? É isso? Eu Hein, acho que pessoal? acho que o pessoal está se preparando para a semana de provas. A gente também tem alguns prazos para entregar os relatórios de estágio, sabe, para a professora Flávia. Eu acho que o pessoal está dando uma acelerada. Inclusive o meu trabalho que tem até hoje para entregar, né? Então essa é uma das coisas que eu queria conversar com vocês. Vamos primeiro fazer alguns esclarecimentos, né? A gente já conversou um pouco semana passada. Então, hoje, até às 23h59, vocês têm que entregar meu trabalho. Eu já vi que uma ou outra equipe já entregou, perdão, entregou o trabalho. Hoje a gente vai terminar a matéria, se vocês já viram lá, não são muitos slides. Eu já deixei na semana 9, lá no final, tem uma aba grande chamada revisão para avaliação bimestral, alguma coisa assim. E lá tem um jogo de slides com uma revisão. Então, eu me apoiei naqueles slides que eu fui passando para vocês durante o semestre, ou durante o bimestre, tirei aqueles que não eram mais importantes e deixei os mais importantes para vocês estudarem. Então, eu vou terminar nossa a matéria agora, isso foi até uma orientação da alta administração, na semana anterior à prova, quer dizer, essa nossa última aula antes da prova, também da matéria, tá? Assim que a gente terminar a matéria, a gente tem três opções. Ou a gente pode terminar a aula simplesmente, daí vocês podem fazer o resto dos trabalhos se vocês quiserem, ou a gente pode conversar para tirar dúvidas sobre uma outra questão que surgiu durante o bimestre, ou eu posso pegar os slides e começar uma revisão, tá? Eu gostaria que essa decisão fosse tomada mais tarde, tá bom? Quando a gente terminar a nossa aula. A gente já falou semana passada um pouco sobre a prova, né? A prova vai valer 6, tem 6 questões, 4 objetivas e 2 discursivas, tá? Conforme foi combinado com os professores no bimestre, antes do semestre começar, tá? Vocês não têm limite de tempo para fazer a minha prova, mas tomem cuidado, eu não sei como está a configuração, porque isso eu não mexi, eu acho que a partir do momento que vocês abrem a prova, vocês têm que terminar a prova. E outra coisa que tomem cuidado, eu também não sei como que é, porque eu não consigo ver isso, pelo menos nas minhas configurações, não, pelo menos não aparece, eu não mexi, se vocês podem pular uma questão para fazer a próxima, daí voltar para a anterior. Eu tenho a impressão que não, tá? Eu Então, acho acho que são 3 horas. Não, Francine, pode ser que alguns professores tenham colocado. Eu não coloquei limite de tempo, tá? Pode ser que alguns professores tenham colocado, mas eu não coloquei. Mas assim, o que eu falo para vocês são 6 questões. Eu acompanhei vocês durante o bimestre, a grande maioria de vocês sempre participou das minhas aulas ativamente, fazendo perguntas, etc. Eu não vejo dificuldade nenhuma para vocês, sinceramente. Eu sempre brinco que tem 3 tipos de prova, né? Aquela que todo mundo tira 10, aquela que só o professor tira 10 e aquela que nem o professor tira 10. É uma prova que vocês têm que estudar, mas vocês têm condições de tirar uma altíssima nota. Só depende de vocês. Então, o conselho que eu dou: separem um dia na semana, um largo espaço de tempo, período de tempo, pelo menos umas 3 horas, para vocês sentarem na frente do computador e fazerem a prova de ecologia, tá? Isso é muito importante. Daqui 2 semanas, então no dia, deixa eu pegar minha cola aqui, no dia, então hoje é dia 29, dia 6 é o que seria a prova, né, se ela fosse presencial, e não, daqui 3 semanas, porque no dia, a gente vai ter mais um feriado, pessoal, deixa eu até confirmar aqui, acho que no dia 12, cadê o meu, eu tenho um calendário aqui, pessoal, só um instante.
No dia 13 de outubro, é a antecipação do dia do professor. Nossa senhora, eu vou ficar 3 semanas sem ver vocês. Então, no dia 6 é a avaliação global. Se vocês entrarem, isso é semana 10, tá? Se vocês entrarem na semana 10, não tem nada, ela já está aberta para vocês, mas não tem nada, só tem o título, avaliação global 1, avaliação bimestral, alguma coisa assim, e não tem nem atividade de frequência, tá? A atividade de frequência para vocês na 10ª semana é fazer a prova. No dia 13, então, a gente não vai ter aula, porque é antecipação do dia do professor, né? Alguma coisa o professor merece. E daí, no dia 20, a gente volta para a aula, onde que eu vou começar a aula fazendo uma devolutiva da prova, tá? E depois a gente vai começar um assunto que eu amo, que é dinâmica de populações, tá bom? Então, estudem para a prova, vocês têm condições. A prova vai valer 6, o trabalho que vocês vão entregar hoje 4, tá? Sem problema algum. Eu acho que, nossa, vocês são extremamente inteligentes, capazes, vão fazer bem isso daí, tá bom? Quero ver o trabalho até hoje. E depois a revisão, a gente vê se dá tempo de fazer uma revisão ou não. Certo, pessoal? Alguma pergunta até o momento? Acho que não. Não, tudo bem? Alguma pergunta sobre o trabalho? Alguém que não entregou o trabalho ainda? Lembrando que só um da equipe precisa entregar, né? A Daiane saiu e entrou de novo aqui no sistema. Gente, vocês estão muito quietos hoje. Está acontecendo alguma coisa? Não, professor, tá tudo tranquilo. Até então. A Ariane sempre fala, não está falando nada. A Ariane está quietinha, né? Ariane, aconteceu alguma coisa? Professor, eu já volto a falar porque estou tendo um probleminha aqui com uma aluna da nossa sala, inclusive, já falando. Algum problema que eu possa ajudar a resolver? Não, o namorado dela só está me ligando e me fazendo um monte de ameaças. Sério isso? Nossa senhora, depois a gente conversa, então. Cuidado, tome bastante cuidado. Professor, Fala. Eu e meu grupo não entregamos o trabalho ainda porque, meu Deus, eu não sei mexer em Word, professor. Tava tentando arrumar a numeração das páginas, lá, sabe, fazer o sumário, daí eu não sei se é o meu Word, por ser o 2007, que é muito antigo. Só sei que o trabalho se desconfigurou tudo, enfim, uma tristeza. Tá. Oi. Eu posso ajudar, tem um link que explica bem certinho. Ai, que bom, Josi, porque eu vi um monte de tutorial no YouTube até e tudo mais, e não conseguia, tipo, sabe, no YouTube, lá no Word deles 2016, dava bem certinho, mas no meu não sei, que tristeza. Eu te mando depois. Francine, tá bom, Josi, obrigada. Tem uma outra opção, eu não sei se você tem um Gmail, mas quem tem Gmail tem acesso ao Google Drive. E no Google Drive tem um editor de textos que é muito semelhante ao Word. Mas não sabia, professor. Então, entre no teu Gmail, quando aparece lá no canto superior da tela, assim, canto superior direito, daí tem uns pontinhos, assim, em forma de um quadrado. Clica ali. Sei. Você pode sempre entrar uso para acessar um monte de coisa. Você pode entrar no Google Drive e eu acho que se chama Google Docs, esse coisa. Você pode, inclusive, importar um documento do Word normal para o Google Docs e pode testar ali. Eu vou ser sincero, eu nunca coloquei número de página no Google Docs, mas o meu filho usa o Google Docs diretão. E então, com certeza dá para fazer isso. Tá? Então tá bom. Muito obrigada pela dica. Então, é mais uma opção aí para vocês. Então, vamos logo para vocês terminarem depois o trabalho. Pessoal, então eu vou começar a matéria de hoje. Na verdade, gente, é uma continuação da matéria da semana passada, quando a gente começou a falar da lei do mínimo de Liebig, né? O Liebig, ele era um especialista em nutrição de plantas, né? Lá do século XVIII, século XIX,
e ele começou a trabalhar pensando na nutrição mineral de plantas utilizadas na agricultura. Mas ele descobriu umas coisas que servem para toda a ecologia. Tanto que o próprio Dunn, no livro que é a Bíblia hoje da ecologia no mundo, ele fala da lei do mínimo de Liebig. Né? Então, ele coloca a importância da lei do mínimo de Liebig. Só fazendo uma lembrança rápida da lei do mínimo de Liebig, entre outras coisas que a gente falou, é que todos os fatores ecológicos, o Liebig usou isso para nutrição mineral de plantas, mas a gente pode expandir para tudo. Todos os fatores ecológicos, eles precisam estar pelo menos no mínimo do que aquele ser vivo precisa. Então, seja planta, seja micro-organismo, seja animal, tá? Se todos estiverem acima do mínimo, só que um estiver abaixo do mínimo, isto vai restringir a vida daquele ser vivo. Vai dar um problema sério para aquele ser vivo. Então, por exemplo, a gente precisa de uma certa temperatura. A gente tem comida, a gente tem sol, a gente tem isso, tem aquilo, mas não tem a temperatura correta. O que vai acontecer? A gente vai sofrer. O nosso corpo, a nossa fisiologia vai reagir por causa de um fator só. Então, essa é a grande ideia da lei do mínimo de Liebig. Então, por exemplo, quando vocês vão estudar quais são os requerimentos ambientais de um organismo qualquer. Eu quero reproduzir ele em laboratório, né? Ou ele em cativeiro para depois soltar. Ótimo, maravilhoso. Mas por que muitos programas de reprodução em cativeiro dão errado? Porque tem um fator só que não atinge o mínimo que aquela espécie precisa. Inclusive, eu comentei aula passada com vocês que nos estágios reprodutivos ou de desenvolvimento, né, este mínimo, essa lei do mínimo, ela é ainda mais forte. Então, todos os requerimentos sobem e, se um desses descer, eles não vão conseguir se reproduzir, ou, se for uma forma jovem, vai ter dificuldade de se desenvolver. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, na reprodução em cativeiro, na aclimatação de uma planta em outro lugar, e etc., a gente tem que pensar no que a gente chama de fatores ecológicos e a lei do mínimo de Liebig, tá? Então, dando continuidade, em relação à lei do mínimo de Liebig, fatores ecológicos, tem algo muito interessante, gente, que nem todos os organismos, eles demonstram isso, mas alguns que têm maior capacidade de adaptação, eles podem demonstrar que é a tal de compensação de fator. Então, tem alguns grupos de organismos que se adaptam e podem até modificar o meio ambiente. Qual é a intenção deles? Reduzir os fatores, os efeitos limitantes dos fatores. Pode ser qualquer fator, água, luz, temperatura, condições físicas de existência, etc. Vamos pegar um exemplo bem simples para vocês terem ideia do que é isso, né? Então, no Cerrado brasileiro, por exemplo, a gente tem em alguns lugares algumas construções feitas por um grupo de ser vivo que são muito interessantes. E elas são muito avançadas, inclusive arquiteturalmente falando, que são os ninhos de cupins, né? Eu não sei se vocês já viram isso pessoalmente, ou mesmo em fotos. Lá no Cerrado brasileiro, na savana africana, que é mais ou menos na mesma latitude, né? Você tem, algumas vezes, cupinzeiros que são muito grandes, mais de 2, 3 metros de altura. E esses cupinzeiros, eles não são feitos de qualquer maneira. Esses cupinzeiros são feitos para proporcionar um habitat que seja palatável para os cupins ali dentro. O cerrado, a savana africana, eles são muito quentes em certas épocas do ano. Eles são muito secos em certas épocas do ano. Então, podem pegar fogo facilmente.
o calor pode chegar a níveis altíssimos de fritar qualquer coisa. Então, quando os cupins, ao longo de milhões de anos, evoluíram para construir aqueles cupinzeiros, eles têm, vocês não fazem ideia, gente, mas eles têm uma capacidade de circulação e renovação de ar lá dentro, que dentro dos cupinzeiros, a temperatura é muito menor do que fora dos cupinzeiros, tá? Então, algumas vezes está 40, 45 graus fora, dentro do cupinzeiro está 25, 27 graus facilmente. O que esses cupins fizeram? Eles adaptaram, modificaram o ambiente físico para que aquele fator temperatura não fosse tão limitante para eles. Se por acaso eles não tivessem essa condição, eles não iam conseguir viver naquelas condições. Então, isso se chama compensação de fator. A questão é, nem todos os organismos conseguem fazer isso, tá? Então, a lei do mínimo de Liebig, para aqueles que conseguem a compensação de fator, ela é menos radical. Para aqueles que não conseguem compensação de fator, ela é mais radical, tá? Isso é mais eficiente ao nível de comunidade, né? Um grupo de organismos, mas também pode ocorrer para uma espécie como um todo, independente de onde que ela está habitando. Tem alguns casos, eu já conversei isso com vocês, já mostrei isso, que em algumas espécies, principalmente que têm uma distribuição cosmopolita pelo mundo inteiro, imaginem só, uma espécie que se distribui pelo mundo inteiro, mas cada lugar tem uma condição de ambiente diferente do que outro. Dificilmente um lugar é igual a outro ou extremamente semelhante a outro. Sempre tem características específicas, né? E daí, quando essas características são muito específicas, a gente acaba tendo o desenvolvimento de espécies chamadas endêmicas. Mas tem algumas espécies, que a gente já conversou, que têm ampla distribuição geográfica, e aí elas acabam tendo que se adaptar a cada local. Então, o que elas vão fazer? Elas vão ter uma espécie, um tipo de compensação de fator. Mas daí, não necessariamente eu tenho uma subespécie. Eu tenho ainda a mesma espécie, mas ela se adapta de uma maneira ou outra, seja morfologicamente, fisiologicamente ou alguma coisa nesse sentido, àquele ambiente específico. Isso são os ecótipos, tá? O ecótipo nada mais é do que uma compensação de fator limitante. Tem alguma coisa ali que limita a presença daquela espécie, a adaptação daquela espécie, então a espécie vai se adaptar, tá? Ela pode se adaptar ou modificar o ambiente em volta, para daí ela não ser afetada por aquele fator limitante, tá? Eu já falei isso de ecótipos para vocês. Isso é bem... eu acho que até foi o exemplo da orca que eu mostrei para vocês. Mas isso é bem claro. Por exemplo, a gente pega algumas espécies cosmopolitas de minhocas, elas existem em ambientes extremamente diferentes entre eles e conseguem se adaptar. Algumas espécies, algumas vezes, existem em um ambiente mais úmido e frio, e outras em um ambiente muito mais quente e seco. Algumas vezes até um ambiente quase de deserto. A mesma espécie. São dois ecótipos. Então, uma das duas, um dos dois ecótipos, ou mesmo os dois ecótipos, eles estão tentando se adaptar ou modificar o ambiente físico. Lembrando que a modificação é o caso típico dos cupins, né, lá no Cerrado, e a adaptação é principalmente quando eles têm que mudar algo na sua fisiologia ou no seu comportamento para resistir a alguma condição, algum fator limitante. Uma dessas adaptações, que é muito comum, são adaptações fisiológicas, né? Então, são ajustes fisiológicos para compensação de um fator. Prestem atenção
este ajuste fisiológico não precisa ter necessariamente fixação genética, porque ele tem o fator ambiente como preponderante para fazer essa adaptação. Então, aqui, ó, por exemplo, nessa figura de cima, esses 4 peixinhos, horizontalmente é a mesma espécie, então, Briconops caldomaculatus. Isso é um ecótipo de canal e esse é um ecótipo de lagoa, são 2 tipos bem diferentes. A mesma coisa com Biotodoma vavrini. Esse é o ecótipo de canal e esse é o ecótipo de lagoa, tá? Aqui uma espécie de girino, né? Um sapo na forma jovem ainda, girino. Essa adaptação fisiológica em um ambiente sem predador e essa é uma adaptação fisiológica em um ambiente com predador. Aqui um linguado, né, uma espécie de linguado, não são 2 espécies diferentes, são 2 ecótipos, adaptações fisiológicas diferentes. Aqui uma outra espécie de peixe, e aqui uma espécie de borboleta. Essa borboleta é bem comum aqui no Brasil, no sul do Brasil, pelo menos era, e ela pode ter diferentes variações conforme o ambiente. Pode ser de cor e pode ser até chegar a tamanho. Por isso que algumas vezes eu tive aula com 2 dos maiores especialistas em borboleta do mundo, o Milk, o professor Milk e a professora Mina Casagrande, os 2 especialistas em morfo, mas entende tudo de borboletas. Acho que os 2 estão até aposentados. E eu me lembro muito bem que a gente conversava muito que a taxonomia de borboleta tem que ser feita principalmente pelo aparelho reprodutivo, pelos genitais das borboletas, porque dependendo do local onde você encontra, você tem a mesma espécie com adaptações fisiológicas diferentes. Então, isso até dificulta a identificação a nível específico, tá? E algumas vezes isso pode se tornar muito complicado. Então, por exemplo, o professor Milk tinha gavetas e gavetas de borboleta, onde que ele abria e mostrava assim, uma gaveta com uma espécie só, mas com diferentes ecótipos, diferentes adaptações morfológicas, adaptações fisiológicas, por causa do ambiente onde que elas viviam, tá? Essas adaptações, gente, elas são basicamente para se adaptar a um ou mais fatores limitantes, tá? Pode ser para presa, para predador, perdão, pode ser para algum fator químico, pode ser para temperatura, pode ser para luz, para diferentes, até algumas vezes a própria fonte alimentar. Ela acaba se adaptando a uma nova fonte alimentar e para isso ela acaba mudando de um jeito ou de outro, tá? Então, essa compensação de fator é algumas maneiras com que diferentes organismos eles fazem para se adaptar a um fator limitante, a um fator ecológico limitante. Então, não é que é uma quebra da lei do mínimo de Liebig. O fator limitante, ele ainda continua, mas aquele organismo, naquele lugar, ele acabou se adaptando a sobreviver ao fator limitante, tá? Em outra condição, talvez ele não sobreviveria àquele fator limitante. Os principais fatores limitantes são principalmente físicos, tá? Tem fatores limitantes químicos também, mas aí é muito complicado falar, porque eu tenho milhões de substâncias químicas, tanto a nível iônico quanto a nível de composto, tá? Inorgânicos, orgânicos, é complicado. Substâncias naturais feitas pelo homem, como agrotóxicos, ou qualquer medicamentos, etc. Então, é muito complicado. Então, a gente fala principalmente dos fatores limitantes físicos. Temperatura, luz, água e gases atmosféricos, né? É bem interessante, gente, quando a gente fala de temperatura, e eu tive que estudar bastante isso daqui como fator limitante, porque quando você examina os 2 grandes ambientes, aquático e terrestre, você vai ver que eles têm características diferentes quanto à temperatura, tá? E a gente pode até modificar essas características. Ambientes aquáticos, a variação de temperatura normalmente é menor
tá? Porque a água, ela tem uma tendência de segurar melhor a temperatura. Então, eu já fui fazer coleta ali no Rio Barigui, do lado da Andrade, várias e várias vezes, tanto de manhã, quanto de tarde, quanto no finalzinho da tarde, à noite. E o que a gente vê? De manhãzinha, a água está fria. Mas à medida que ela vai absorvendo o calor vindo do sol, ela vai esquentando. E ela consegue, mesmo quando o dia termina, não tem mais sol, ela mantém uma temperatura mais alta. Então a água tem uma tendência de perder menos calor, tá? Isso é tiro e queda, isso é certo. O solo, ele tem uma variação de temperatura muito maior. Então, eu trabalho com ecologia do solo, vocês sabem, já há muito tempo, em diferentes sistemas, tanto naturais quanto artificiais e etc. O que a gente nota? Que, principalmente, quando você tem solo exposto, a temperatura, ela sobe muito rápido, começa a bater o sol, ela sobe lá em cima, e ela se mantém até o sol começar a sair. Quando o sol começa a sair, o solo já perde temperatura rapidamente. Então, a variação de temperatura no solo é muito grande, a não ser em ecossistemas naturais, onde a gente tem aquela camada de serrapilheira em cima, tá? Isso é bem interessante, gente, mas bem interessante mesmo. O que acontece? A camada de serrapilheira, aquelas folhas, matéria orgânica em geral que vai se acumulando na superfície do solo, essa camada atua como se fosse um colchão de penas. Alguém de vocês tem colchão de penas em casa? Pena de ganso, alguma coisa assim? Alguém tem um colchão desse? Colchão não, coberta de penas. Alguém tem? Não, professor. Vocês não sabem que estão perdendo. O que uma coberta de penas faz? Eu já tive, prof. É boa, né? É boa. O que uma coberta de penas faz? Em primeiro lugar, ela é muito leve. Ela é grossa, mas é muito leve. As penas, elas ficam espalhadas lá dentro. E daí, elas formam, entre as penas, uma camada de ar. E esta camada de ar é isolante. A mesma coisa faz a serrapilheira em cima do solo. Então, ele forma uma camada de ar e daí diminui essa variação de temperatura. Antes era muito alto, continua tendo variação, lógico, né? Dia e noite, mas a variação é bem menor, tá? E isso eu estudei no meu mestrado, por quê? Eu estudei lá em Ponta Grossa o efeito do plantio convencional, agricultura convencional e agricultura de plantio direto, que a gente chama de plantio direto na palha. No plantio direto, você colhe uma cultura e deixa os restos ali em cima. Não revolve, não passa o arado, nada. Quando você for plantar de novo, tem uma máquina especial que só faz um cortezinho na terra e deposita uma quantidade de adubo e uma semente, uma quantidade de adubo e uma semente, tá? Esse é o chamado plantio direto na palha. Veio dos Estados Unidos na década de 70, com 3 pioneiros aqui no Paraná, um holandês, um alemão e um brasileiro, o holandês aqui de Ponta Grossa, o alemão de Rolândia e o brasileiro de Palmeira. Eram 3 amigos, vivem até hoje os 3, e eles eram agricultores, perdiam muita terra, cada chuva eles viam a terra indo embora, e eles ficavam desesperados com isso, né? Então decidiram tentar uma coisa nova. E daí eles trouxeram dos Estados Unidos. E daí isso se multiplicou. Hoje a gente cultiva milhões de hectares no Brasil com plantio direto. O que o plantio direto faz? Ele deixa uma camada de serrapilheira em cima. Essa serrapilheira coloca nitrogênio, coloca fósforo, coloca potássio, coloca matéria orgânica no solo, mas ela faz uma proteção, tanto física para chuva, quanto de temperatura. Então, quando eu fui examinar como que funcionava,
dinâmica populacional dos animais de solo, assim, no plantio convencional, a gente tinha algumas vezes picos muito altos, mas muitas vezes picos muito baixos. No plantio direto, eu tinha uma população razoavelmente estável ao longo do ano. Alguns picos, no inverno e no verão, principalmente, mas ela não tinha tanta variação. Então, e eu tinha uma população muito mais diversa. Diversidade dos animais do solo é muito maior no plantio direto do que no plantio convencional. Hoje a gente faz isso para floresta também. Então eu estudei no meu doutorado a mesma coisa, só que em plantio de floresta, de eucalipto. E, gente, eu cheguei no sistema antigo, onde que eles cortam a floresta inteiramente e levam galho, folha, tudo embora. Eu cheguei a medir 40, 42 graus no solo. Agora eles têm um sistema onde que eles cortam os eucaliptos e jogam os galhos no chão. E isso fez a temperatura baixar muito. Isso permitiu um estabelecimento de uma cadeia alimentar no solo muito maior, muito mais estável, muito mais produtiva e etc. E com muito maior biodiversidade, tá? Então, a variação de temperatura, ela é um fator extremamente importante para o organismo na área onde que você está estudando. Como a variação de temperatura em ambientes aquáticos é menor, os organismos aquáticos normalmente têm uma amplitude de tolerância, se lembra do que a gente falou na aula passada, né? Amplitude de tolerância bem menor. Então, eles aguentam uma diferença entre a maior e a menor temperatura menor. Já os organismos terrestres que estão adaptados, eles têm uma amplitude de tolerância maior. É claro, quando você fala de agricultura que deixa o solo exposto, o que eu acho a maior besteira do mundo, né? Ecologicamente e economicamente falando, é uma asneira fazer isso, né? A amplitude é gigantesca. Nem os próprios organismos do solo aguentam essa amplitude. Por exemplo, você começa a ter menor população de minhocas, menos diversidade de minhocas, menor população de colêmbula, menos diversidade de colêmbula, até a microbiologia do solo muda, tá? Então, por isso que hoje muitos e muitos agricultores no Brasil adotam o sistema de plantio direto. Eu quero que vocês vejam que o sistema de plantio direto ele foi pensado ecologicamente. O que acontece no ambiente natural? Não tem uma serrapilheira em cima? Isso é natural. Isso faz com que o sistema consiga se autossustentar ao longo do tempo. Ele aguenta a época de seca, ele aguenta a época de cheia. Isso é uma das questões. E ele atua muito na temperatura. Então, a gente levou isso para a agricultura e hoje a gente tem uma agricultura muito mais conservacionista do que tinha antes. Em relação, por exemplo, à temperatura. Luz, gente, luz é um problema muito grande, né? Luz, eu tenho três fatores limitantes quanto à luz. A qualidade da luz, que é o comprimento de onda, né? Comprimento de onda, vocês sabem que a luz é uma onda, né? É uma onda. A luz, não... Hoje em dia a gente já fala, a gente já decompõe a luz em fótons. Os fótons são pacotes, mas a luz, o conjunto de fótons, ele se comporta como uma onda. E quando a gente fala comprimento de onda, é a distância entre um pico de uma onda e a distância entre outro pico da onda, tá? Você pode ter ondas de maior comprimento ou menor comprimento, isso vai dar a cor, inclusive, tá? Tem alguns organismos que precisam mais de um comprimento de onda, tem outros que precisam de outros comprimentos de onda, né? A intensidade da luz, que é a energia que a luz carrega, né? Mas principalmente a duração da luz é o que a gente chama de comprimento do dia, né? Então, no solstício de inverno, quando começa o inverno, é o menor dia do ano. A gente já passou pelo menor dia do ano.
se vocês notarem, os nossos dias estão aumentando. E eles vão atingir o ápice no solstício de verão, que vai ser lá, o inverno foi setembro, outubro, novembro, dezembro, que é no final 22, 23 de dezembro. Esse é o solstício de verão, onde vai começar o verão. Este é o dia mais longo do ano, onde que eu tenho a maior diferença entre a noite e o dia. Isso chega algumas vezes às raias do absurdo, né? Uma vez eu fui num congresso na Suécia, era sul da Suécia, era em maio ainda, nem tinha começado o verão, e os dias já iam até as 11 horas da noite, tá? Quanto maior a latitude, mais para o norte, mais para o sul eu vou. No inverno os dias são menores e no verão os dias são maiores. Então, você vai pegar na Antártida, por exemplo, no Ártico, quando é solstício de verão, o sol nem se põe. O sol vai descendo, descendo, descendo. Quando você acha que o sol vai se pôr e vai começar a noite, ele começa a subir de novo. Em compensação, no inverno, o sol nunca sai, né? Ele nunca aparece. Ele pode ficar, dependendo da latitude, pode ficar semanas sem aparecer. E daí a gente tem um caso muito importante relacionado, por exemplo, à reprodução. Tem muitos animais e muitos vegetais que precisam uma certa quantidade de horas de luz. Então, precisam que o comprimento do dia, ao dia em relação à noite, seja X. Outras precisam que o comprimento do dia seja Y, para poder se reproduzir, por exemplo, né? Quando o dia começa a diminuir, algumas espécies podem entrar em hibernação, porque isso significa que eu vou ter uma noite maior do que o dia, o comprimento do dia vai ser menor. Uma outra coisa que a gente observa, e daí eu adoro, porque eu adoro orquídeas, mas principalmente bromélias, eu amo bromélias de paixão, eu já falei para vocês isso, né? E daí a gente distingue entre plantas de sol e plantas de sombra, né? Por exemplo, as bromélias e as orquídeas, na sua grande maioria, são epífitas, né? Elas estão em cima das árvores. Mas por que elas estão lá? Para procurar sombra? Não, para procurar sol. Então, muitas delas precisam sol pelo menos algumas horas por dia, tá? Algumas bromélias de chão, por exemplo, que vivem dentro de florestas, elas precisam mais sombra. Mas a maioria das bromélias de chão, elas vivem em sol pleno. Você pega, por exemplo, a Cantareia imperialis, que é a maior bromélia do mundo, ela precisa de sol pleno o dia inteiro. Então, ela é nativa, por exemplo, de algumas encostas lá do Rio de Janeiro, onde que não nascem árvores, onde que o solo é muito raso. Algumas vezes elas nascem em fendas entre duas pedras, né? Elas precisam de sol o tempo inteiro. Mas existem algumas poucas bromélias que precisam um pouco mais de sombra, tá? Uma dica para vocês, quanto mais intensa for a clorofila, o verde for ficando cada vez mais escuro, e a folha tiver proteção maior, normalmente significa que é uma planta de sombra, tá? Não é 100% isso, tá? Não é 100%. Em relação aos animais, tem aqueles animais com visão mais apurada e aqueles com visão menos apurada. Chega às raias da adaptação a esse fator limitante, que alguns animais só saem à noite, por exemplo, para caçar. Estava vendo esses dias um programa sobre o vombate, lá da Austrália. O vombate é um animal noturno, né? Então, quando o dia começa a raiar, ele volta para sua toca. E assim a gente tem muitos outros animais. Então, alguns animais têm visão mais apurada na noite, outros têm visão mais apurada no dia, tá? Então, a gente tem que separar, é o efeito limitante da luz. Vocês veem que esses fatores limitantes, eles não atingem as espécies da mesma maneira. E cada espécie acaba se adaptando a uma condição diferente. Um outro fator físico limitante muito importante é a água, né?
Então, ambiente com pouca água, ambiente com muita água. Eu não estou falando só de ambiente aquático, obviamente, eu estou falando de ambiente terrestre. Então, algumas espécies, alguns tipos de cactos, por exemplo, experimentem. Vocês pegam um cactus lá e molhem todo dia o cactus, molhem todo dia. Esse cactus vai morrer. Porque ele está adaptado fisiologicamente, ele transformou um fator limitante. Ele se adaptou a um fator limitante. Inclusive, é bem interessante, né? Que tem teorias mostrando que os espinhos do cactus, eles são, na verdade, folhas adaptadas, com várias intenções diferentes. A primeira intenção é, se eu tivesse uma folha inteira, eu ia ter os estômatos, ia perder muita água pelos estômatos. Ia dar calor, o estômato automaticamente abre, ele ia perder calor. E a folha se adaptando na forma de um espinho, não tem. Então, e outra coisa é para evitar a predação, né? Herbivoria, né? Então, os espinhos ajudam a evitar a herbivoria. Uma questão muito séria é a salinidade, e a gente tem que prestar atenção nisso. Quem gosta de tubarões, se acompanhar as notícias que estão saindo por aí ao longo dos últimos 20, 30 anos, tem algumas espécies de tubarão, como cabeça chata, por exemplo. Tubarão, obviamente, é de água salgada, todos são de água salgada, nunca ouvi falar nenhum tubarão de água doce. Alguém aí conhece um tubarão que seja só de água doce? Já ouviu falar disso? Não, né, pessoal? Mas assim, No tem. Discovery. Não. Eu até agora não vi no Discovery. Mas tem sido relatados ao longo dos últimos 20, 30 anos casos de tubarão, principalmente cabeça chata, na Austrália, na África do Sul, em alguns outros lugares, na Flórida também, que eles entram por rios ou por canais, chegando na Austrália já ter casos comprovados de tubarões a 80 quilômetros para dentro. Se você pega assim no estuário, por exemplo, onde que tem a foz de um rio, onde que o rio vai desaguar no mar, então você tem uma mistura de água, aquela água pode ser considerada salobra, você ainda compreende. O mangue também, dependendo do ponto no mangue, ele não é uma água considerada salgada, algumas vezes pode ser salobra, você ainda compreende. A grande questão é que alguns animais estão transformando este fator limitante, salinidade, em algo irrelevante. Então, eles estão começando a se adaptar para entrar mais fundo em outros ambientes, né? Tem alguns animais que sempre fizeram isso, né? Por exemplo, o salmão. O salmão, na sua vida adulta, ele vive no mar. E uma vez na sua vida, ele volta para o rio onde nasceu, desova, fertiliza e morre ali. Daí, os pequenos salmões vão se desenvolver e voltar ao longo do mar. Algumas lampreias fazem isso também. Na Nova Zelândia tem casos assim, onde que a lampreia ela se reproduz na água doce, vai para a água do mar e daí volta para se reproduzir. Alguns casos não, algumas lampreias continuam a ficar em água doce, tá? Lampreia é aquele peixe bem primitivo, né, que é em forma de uma cobra, tem um tipo de um couro gosmento, etc. É bem interessante, e a boca é bem adaptada, né? É um peixe hiper primitivo, tá? Tá lá atrás na evolução ao longo do tempo. Um outro fator limitante em relação à água é a distribuição de chuvas. E daí eu quero contar um caso, não sei se eu já contei. Se eu não contei, vocês vão fazer de conta que se eu já contei, vocês vão fazer de conta que eu ainda não contei, tá? E um belo dia, há muito tempo atrás, uns 10 mil anos atrás, que nem diria o Raul Seixas, eu estava fazendo estágio no INPA, em Manaus, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. E daí eu fui visitar um pesquisador que estava trabalhando com um besourinho, era um pesquisador alemão, puxa, não vou me lembrar do gênero, ele chama em alemão Sandkäfer, o besouro da areia, é um besourinho terrestre.
Eu não vou me lembrar do gênero, gente, me desculpe. E daí ele nos convidou para ir ver o trabalho que ele estava fazendo na Reserva Duque, que é uma reserva biológica ali do lado de Manaus, que pertence ao INPA, né? E daí a gente foi lá, eu e minha orientadora no meu estágio lá, a professora Elizabeth Franklin, que trabalha com ácaros oribatídeos, principalmente taxonomia. Eu fui trabalhar com taxonomia lá. E daí, a gente visitando ele e tal, foi interessante que ele falou assim, dá uma olhada aqui nas minhas costas, o que que tem, tá coçando. Ele tinha uma larva de mosca nas costas, sabe? Que nem aquelas que dá em cachorro. Ele tinha uma, daí a gente teve que tirar ali na hora. Era uma larvinha pequena. Tipo bicheira. Ele tinha uma nas costas, foi bem legal. Mas não é isso que eu queria falar para vocês. A gente estava andando pela Reserva Duque e de repente começou a chover. Aquelas chuvas da Amazônia, bem típicas, né? De um segundo para outro começa a chover. A gente se abrigou lá num lugarzinho e tal, pegamos bastante chuva e a gente estava com a rede entomológica. Daí o alemão me pediu, Klaus, empresta a rede entomológica. A gente estava numa estradinha. E nessa estradinha com a chuva formou uma poça de água. Ela não era ligada a absolutamente nada, tá? Era só uma poça no meio da estradinha. E daí o alemão falou assim: quer ver um peixe, Klaus? Sim, como peixe? O rio era mais adiante lá. Não, não, aqui, nessa poça. Você quer ver um peixe? E ele pegou a rede entomológica e passou dentro da poça, no meio da estradinha, e tirou 2 peixinhos, assim, pequenininhos, gente. Eu fiquei estupefato, né? Eu não tirei foto, infelizmente, mas eu devia ter tirado foto. Eu fiquei assim, maluco, né? O que que acontece? Aquele peixinho, ele em certas condições, ele entra dentro da terra um pouco mais profundo, onde que é mais úmido, é mais fresco e mais úmido. Quando aquela área começa a encher por causa da chuva, ele sai. E daí, inclusive, ele pode ir de um lugar para outro. É tipo aquelas adaptações, tá? Que alguns peixes têm, eu já até mostrei para vocês. Um outro caso de fator limitante ligado à água, que é bem interessante ecologicamente, e isso eu estou cansado de ver, mas também está ligado à temperatura. Então, é temperatura e água ao mesmo tempo. É a umidade diferente da noite em relação ao dia e em relação a diferentes épocas do ano. Isso no solo é incrível. É incrível, gente. Porque é o seguinte, quando começa a secar a parte de cima do solo, os organismos vão para baixo. Organismos grandes que têm grande capacidade de locomoção dentro do solo, como minhoca, chega a ir metros para baixo. Organismos pequenos, como ácaros e colêmbulos, que andam pelos poros do solo, eles podem descer alguns centímetros, tá? Inclusive lá na Amazônia tem um ácaro da família Nematalicidae, que ele é bem comprido, por isso que a família se chama Nematalicidae. Ele é bem comprido, nem parece um ácaro, tá? Ele parece um nematóide mesmo. Ele tem capacidade de penetrar até 4 metros de profundidade, dependendo da época do ano. Isso tem a ver com temperatura, eles podem fazer essa migração vertical por causa da temperatura, mas principalmente por água. E daí é o método, é o princípio físico que a gente utiliza para tirar os organismos do solo, principalmente a ácaro e colêmbulo, formiga, também alguns outros. É chamado funil de Berlese. A gente pega uma amostra de solo e coloca debaixo de uma lâmpada, principalmente uma lâmpada incandescente, que faz calor. Essa lâmpada incandescente vai formar calor e vai secando o solo de cima para baixo. Quando ela vai secando, os organismos vão descendo. Aqui a gente coloca uma tela com buraquinhos e embaixo dela um funil, literalmente um funil. E embaixo do funil a gente coloca um frasco com álcool 70. E daí os organismos, a lâmpada vai secando de cima para baixo, eles não gostam disso, perdem umidade, então eles vão descendo até passar pela tela, cair no funil e cair
no frasquinho com álcool 70, tá? Então, é um trabalho bem interessante. Aliás, eu até combinei com, assim que acabar a pandemia, eu vou fazer um trabalho bem interessante, vocês já estão se formando, mas se quiserem, depois de formados, trabalhar conosco, sem problema, a gente vai começar a fazer um extenso levantamento das espécies de colêmbulo do Paraná. A gente vai começar a coletar colêmbulo em todos os cantos do Paraná, o máximo possível. A gente vai fazer uma triagem inicial aqui, depois vai mandar para um colega lá na Paraíba, que é um dos maiores taxonomistas de colêmbulo do mundo atualmente, o Douglas Epelini. Isso a gente já está acertado, é só passar a pandemia aí, espero que no máximo, começo do ano que vem, a gente comece efetivamente o trabalho, tá? Então, quando vai perdendo umidade, pode ser do dia para a noite, pode ser em épocas do ano diferente. Tem o caso, por exemplo, das minhocossus, algumas espécies de minhocossus no cerrado. É bem interessante isso. Minhocossu é toda minhoca acima de 30 centímetros. Vocês notam que quando eu vou falar principalmente de fatores limitantes, eu falo muito de organismos do solo, não é só por causa da minha experiência, não, gente. É porque o solo é um ambiente mais drástico. Então, tudo o que acontece em cima do solo é pior acontecendo dentro do solo, tá? É um ambiente muito mais drástico, então os fatores limitantes acabam aparecendo muito melhor. Mas, assim, no cerrado brasileiro, tem algumas espécies de minhocossus, algumas até bem grandes, de mais de 1 metro de comprimento. Um colega meu, um amigo meu, grande amigo meu aqui da Embrapa Florestas, em Colombo, ele é um dos maiores especialistas em minhoca do mundo, ele já estudou bastante essas minhocas. Quando dá muito seco, começa aquela época seca, essas minhocas entram quase num estado de hibernação. O que elas fazem? Elas entram um pouquinho mais fundo no solo e cavam um buraco, uma pera, a gente chama de pera isso, porque ele tem o formato de pera. E daí elas se acumulam ali e entram num estado de quase hibernação. Por que elas fazem isso? Por causa da falta de água. É uma maneira que elas se adaptam a esse fator físico limitante, a falta de água, tá? Então, algumas outras espécies, algumas plantas, por exemplo, elas ficam no estágio de semente. Algumas vezes, a planta em si morre nessa época de falta de água, mas antes dela morrer, ela já liberou sementes para o ambiente. Então, essas sementes no ambiente, elas são adaptadas a este fator limitante, uma compensação de fator, para daí, quando voltar a água, eles poderem crescer de novo. Algumas vezes a gente vê muito isso no hemisfério norte, com temperatura, né? Quando desce muito a temperatura no inverno, ela fica na forma de semente. Quando volta a subir a temperatura, né, na primavera, ela começa a aparecer de novo. E, finalmente, né, gases atmosféricos. Vocês sabem que a nossa atmosfera é basicamente oxigênio e nitrogênio, né? Uma vez eu fui visitar o Museu de História Natural de Praga, na República Tcheca, e, nossa, eu gosto muito dessas coisas, porque a gente acha algo bem interessante, né? Eu, como entomologista, eu gosto muito de ver principalmente os insetos. E eu vi um fóssil de uma libélula. Não é um fóssil, era uma marca de uma libélula numa pedra sedimentar. Pedra sedimentar é aquela que vai se formando em camadas, tá? Ou por sedimento, ou por lama, e alguma coisa assim. Então, o que aconteceu? Uma libélula ficou presa no barro, subiu o barro em cima dela. A libélula em si desapareceu, mas a marca dela ficou. São esses fósseis que tem lá no Cariri, por exemplo, no Ceará, etc., em rochas sedimentares, tá? Um folhelho que a gente chama. Então, eu vi um fóssil de libélula, fóssil entre aspas, que tinha mais ou menos uns 50 centímetros, assim, entre ponta de uma asa até ponta da outra asa. É bem interessante. Vocês já pensaram, gente, uma libélula de uns 50 centímetros chegar perto de vocês, o que vocês fazem? Eu sei lá, eu saio correndo, gente. Eu vou tentar me proteger. E olha que eu sou entomologista. Eu sei que libélula não faz nada,
tá? Mas é um bicho desse tamanho, era mais ou menos desse tamanho, não estou brincando com vocês. Se não tinha 50 centímetros, era perto disso. Esse é um fóssil de milhões de anos atrás. Por que a gente não tem mais libélula tão grande? Por que a gente não tem mais aqueles animais gigantescos, aqueles herbívoros e carnívoros gigantescos? Porque há milhões de anos atrás, a gente tinha uma outra configuração da atmosfera. Então, a gente tinha muito mais oxigênio do que a gente tem hoje. E tinha menos nitrogênio, mais CO2, inclusive, do que a gente tem hoje. Tá? Então, com um teor de oxigênio maior, entrava mais oxigênio nos músculos, entrava mais oxigênio em toda a fisiologia do organismo. Então, os organismos conseguiam ficar maiores. Ao longo do tempo, foi naturalmente diminuindo até se estabilizar em torno de 21% de oxigênio na atmosfera. Então, a gente já está há milhões de anos com mais ou menos 21%. Quando eu falei que tinha mais oxigênio, era 60, 70, 80, 250 milhões de anos atrás. Tá? Ao longo do tempo foi diminuindo o teor de oxigênio e os organismos tiveram que se adaptar a uma nova realidade. Hoje é muito mais difícil você ter um organismo muito grande, né, por causa principalmente da falta de oxigênio, menos oxigênio. Então, gente, CO2 e oxigênio são fatores limitantes, sim, para as plantas superiores, né? O CO2 para fotossíntese e oxigênio para respiração, tá? O que acontece? O ser humano está jogando cada vez mais CO2 e equivalentes, né? Que entra monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, óxido de enxofre, um monte de coisas, são uns 40 tipos de gás diferentes, mas todos a gente mede em equivalente CO2, equivalente de óxido de carbono, gás carbônico, né? A gente está aumentando cada vez mais. E é o CO2 que faz o efeito estufa. É o CO2 que permitiu a vida na Terra. Como? Fazendo o efeito estufa, né? Os raios solares penetram pela atmosfera, batem na superfície do solo e mudam de comprimento de onda. Quando a gente tem menos CO2 na atmosfera, alguns raios voltam. Alguns batem e ficam dentro da atmosfera. Isso faz com que a temperatura aumente. O problema, quando a gente coloca muito CO2, eles passam pelo CO2, por causa do comprimento de onda deles, que vem do Sol, batem na superfície terrestre e mudam de comprimento de onda. Mas como eu tenho mais CO2, eles não conseguem sair. Então a maioria vai ficando. Por isso que a gente fala no aquecimento global pelo aumento das emissões de gases de efeito estufa, né? A gente aumenta o efeito estufa que já existia antes. E isso faz, por incrível que pareça, que aumente a fotossíntese na grande maioria das plantas superiores, tá? Eu já vi experimentos na Europa, por exemplo, que eles pegaram florestas temperadas, e armaram um grande sistema de distribuição de CO2 em cima da floresta, a metros e metros de altura, e foram medindo o crescimento das plantas em relação a sítios, a tratamentos, onde que não tinha essa adição de CO2. Eu já vi isso para gramíneas também, eu já vi isso para plantas agrícolas, e etc, etc, etc. Tá? Qual que é o problema disso? O problema não é o aumento de CO2. O problema é que o aumento do CO2 vai aumentar a temperatura. E daí eu preciso de plantas que estejam... Daí entra outro fator limitante. Então eu preciso de plantas que estejam adaptadas a uma temperatura maior, tá? Senão a gente vai ficar sem alimento daqui a pouco, né? Quanto maior, mais aumentar a temperatura, mais corremos o risco de as nossas safras irem para o buraco, tá? Porque essas plantas não estão adaptadas a uma temperatura média muito maior. A gente já está conseguindo fazer algumas coisas, mas a gente tem que tomar cuidado, senão a gente vai ficar literalmente sem comida, tá? O oxigênio, por exemplo, é hiperlimitante em ambientes aquáticos. Com pouco oxigênio, e daí depende o que tem lá dentro. Por exemplo, se tem muita matéria orgânica, não natural, né? Por exemplo, esgoto doméstico.
se tem muito poluente químico, esgoto químico, esgoto industrial, os organismos, os micro-organismos, por exemplo, se eu tenho muita matéria orgânica na coluna de água, os micro-organismos vão se alimentar daquela matéria orgânica. E a maioria desses micro-organismos é aeróbio, ele precisa de oxigênio. Então, o que ele vai fazendo? Tem muita comida, ele vai tirando o oxigênio da água, o oxigênio livre da água. O problema é que esse oxigênio livre da água é o oxigênio que os peixes respiram. Daí vai diminuindo o teor de oxigênio, vai aumentando o que a gente chama de DBO, demanda bioquímica de oxigênio, e vai diminuindo o oxigênio dissolvido na água. Daí os peixinhos morrem afogados. Vocês já notaram quando o peixinho está com a boca para cima, ele está com a boca para fora, ele está tentando respirar oxigênio do ar. O problema é que ele não consegue, ele não está adaptado a isso. Alguns sim, alguns chegam a ter até pulmões primitivos, tá? Bem primitivos. Claro que ele não pode viver o tempo todo fora da água, mas alguns peixes podem viver até algumas horas fora da água. Depende também da luz, que pode desidratar ele e de outras coisas. Mas o oxigênio é um fator limitante em ambientes aquáticos. A gente tem que tomar muito, muito cuidado. Por isso que algumas vezes tem mortandade. Não é nem por um poluente. Normalmente, quando tem mortandade de peixes, pensa, alguém jogou um poluente. Algumas vezes não é nem isso. Algumas vezes alguém jogou matéria orgânica que não tem poluente, e a degradação da matéria orgânica pelos micro-organismos da água acabou tirando o oxigênio dissolvido da água e os peixes morreram, entre aspas, né, afogados. Não tinham mais oxigênio para respirar. Pessoal, e assim terminamos, então, a lei do mínimo de Liebig, tá? Alguma pergunta até o momento? Dúvidas? Não. Tranquilo, prof. Tá. Pessoal, agora já são 9h30, 9h35, né? Quase 9h40 já. Já tá tarde. Alguém tem alguma dúvida da matéria em geral, em relação à prova, alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Acho que a maior dúvida vai ser só quando tiver a prova. É. Por enquanto, Prof, Fale, eu tenho uma Aline. dúvida bem rapidinho. Tá bom? Quando o professor estava falando ali da adaptação fisiológica, existe alguma diferença, por exemplo, na tilápia que a gente cria em cativeiro para que a gente encontra no ambiente natural, Ou fisiologicamente? em relação à tilápia, olha, Uhum, eu não sei te dizer. A tilápia é originária do Nilo, né? Então, uhum. inclusive, é um ciclídeo, né? Se não me engano, a tilápia é um ciclídeo, né? É um ciclídeo. Hã? Não, agora não sei dizer. Eu tenho quase certeza que a tilápia é um ciclídeo, tá? Mas, assim, os ciclídeos são muito comuns. Eles são originários da África inteira, né? Tem milhares de espécies de ciclídeos. Muitos a gente usa em aquários, né? Inclusive, alguns ciclídeos. Mas eu tenho quase certeza que a tilápia é um ciclídeo. Assim, é provável que tenha adaptações fisiológicas, inclusive no formato, na cor, etc. Eu vou dar um exemplo. Tem um experimento muito clássico. Isso eu acho que todos vocês deviam estudar. Na Sibéria, na antiga União Soviética, uma geneticista, na verdade foi uma equipe, eles fizeram um experimento numa criação de raposas, porque lá se criava raposa para tirar a pele, né? Eu sei, é horrível, tá, gente? É horrível, eu sei tudo isso, etc. Não concordo com casaco de pele, nada disso, deixando bem claro, tá? Não concordo com bolsa de couro de cobra, de jacaré, sapato de couro. Não concordo nada disso, tá? Deixando bem claro. Mas assim, cientificamente falando, tá? Foi bem interessante. O que eles fizeram?
eles criavam raposas, normalmente eles criavam em gaiolas ao ar livre, e a raposa até nem tinha muito como se movimentar, etc. Para tirar a pele. Então, eles, no final de um certo ciclo, matavam e tiravam a pele para fazer casaco de pele. A questão é que as raposas eram muito violentas, selvagens. Então, o trato delas era muito complicado. Então, um grupo de geneticistas, um trabalho muito, muito clássico, mas muito clássico mesmo. Eles começaram a selecionar as raposas em função da proximidade com o ser humano, com a docilidade do ser humano. Ah, ótimo. Cristina, obrigado. Eu tinha quase certeza que tilápia eram ciclídeos. Tá? Não tinha certeza absoluta. Mas, assim, continuando no experimento. Então, eles viram que tinha algumas raposas que se aproximavam mais do ser humano. Então, começaram a fazer seleção para tornar as raposas mais amigáveis. Só o que aconteceu? À medida que eles foram selecionando, as raposas foram perdendo o padrão selvagem de cores. Então, elas não tinham mais aquela cor selvagem, aquela distribuição de cores que eles tinham como selvagens. Então, a domesticação, ela trouxe a mudança no comportamento, que isso é ambiente mais genética, lembrando, comportamento é ambiente mais genética. Então, esta domesticação, ela acabou trazendo uma variação muito grande de cores. Inclusive, isso tornou aquelas raposas inviáveis para fazer casaco de pele, tá? Então, teve o lado bom também. Mas eles conseguiram, em poucas gerações, em menos de 10 gerações, fazer raposas que eram quase cachorrinhos. Quase cachorrinho, bem pet, bem cachorrinho de colo mesmo, tá? Então, tem filmes antigos da década de 50 e 60, onde que as raposas viviam soltas e interagindo com o ser humano como se fosse cachorrinho. Só não latiam, mas era quase isto. O resto, algumas raposas eram tão submissas que elas se viravam de barriga para cima esperando o cafuné na barriga. Isso é um comportamento submisso, mesmo em cachorros, tá? Isso é um comportamento bem típico submisso ao ser humano, tá? Então, a domesticação visando o comportamento trouxe uma outra adaptação, que era a mudança na cor, tá? Qual o motivo disso? Até hoje ninguém sabe, pelo menos eu nunca vi uma resposta sobre isso. Então, é possível, sim, que, por exemplo, a tilápia que a gente cria hoje, fora as variedades que foram se obtendo, né, raças, entre aspas, que foram se obtendo ao longo do tempo, mas é possível, sim, que a tilápia que a gente cria hoje, por exemplo, aqui no Paraná, que é o maior criador de tilápia do Brasil, sejam a mesma espécie que tem ainda no Rio Nilo, selvagem, mas tem uma série grande de adaptações, tá? A gente faz muito facilmente com plantas, tá, Ariane? Hoje a gente consegue plantar certos tipos de planta em lugares que há 20 anos atrás era inimaginável, tá? Beleza, prof. Obrigada. É bem interessante isso, compensação de fator, gente. Compensação de fator. É bem interessante. Agora, de novo eu volto. A gente quer criar em cativeiro para... Olha, a gente tem um aluno da biologia que se formou no final do ano passado, o Wellington Augusto, que a gente está publicando um trabalho, a gente vai mandar, acho que essa semana ainda, um trabalho para a Revista Brasileira de Bioética, vamos ver se vai ser publicado, sobre desextinção. Quando sair esse trabalho, é legal vocês verem, se sair, né, se eles aceitarem para publicação. Trabalho muito legal. Ele mostrando, por exemplo, qual o perigo da desextinção. Você trazer de volta um organismo em um ambiente que não é mais como era no tempo desse organismo. Então, você pega uma espécie extinta há muito tempo, não precisa ser um dinossauro. Pega um pássaro dodô, por exemplo, que foi extinto no século XVII, 1600 e pouco.
Ou um mamute que foi extinto há entre 5 e 10 mil anos atrás. O ambiente onde que eles viviam não é mais o mesmo ambiente. Mesmo você pega um animal mais recente, o tigre da Tasmânia, por exemplo, que foi o último tigre da Tasmânia, morreu na década de 1930, há menos de 100 anos atrás. Hoje o ambiente para o tigre da Tasmânia é bem diferente. Então, assim, até nesse artigo, o Wellington Augusto faz uma ponderação faz considerações éticas sobre se trazer ou não de espécies. Não é só isso, tá? Ele discute um monte de outras coisas, mas uma das coisas é essa, tá? É bem interessante isso. Compensação de fator é um negócio que a gente tem que estudar bastante, tá, gente? Quando vai ver o efeito, principalmente o efeito do ser humano sobre um certo ecossistema, tá? A compensação de fator pode ajudar bastante. Hoje de manhã, um cachorrinho meu estava latindo para o Jacuza aqui em casa. Eu moro aqui desde que eu nasci. E nos últimos 2 anos é que eu vejo o Jacu aqui em casa. Tá? Então, o que está acontecendo? Eles estão se adaptando a um ambiente que antes eles não tinham condições de se adaptar. Eles estão fazendo uma compensação de fator. No que, eu não faço a mínima ideia, mas que eles estão tendo estão fazendo, estão se adaptando através de uma compensação de fator, eles estão fazendo. Isso é certeza. Mais dúvida, gente? Vamos parar a aula por aqui, tá? A revisão está lá. Se vocês quiserem, até amanhã à noite eu tô disponível para tirar dúvidas. Por que até amanhã à noite? Porque as provas começam na quinta. A partir do momento que começa a prova, eu não tiro mais dúvida, senão eu estou respondendo a prova para o aluno, né? Ele já está com a prova na mão, eu vou responder a prova para o aluno. O meu comportamento em prova presencial é o mesmo. Eu sempre brinco que em prova presencial, o professor Klaus chamou um amigo dele que é professor de mecânica quântica, no caso sou eu também, tá? E eu não entendo nada daquela matéria. Tá? Mas se vocês quiserem tirar dúvidas até amanhã à noite, sem problema algum. Tá certo? Tudo em ordem, pessoal? Tudo em ordem, pronto. Por enquanto, sim. Eu peço para vocês não esquecerem de passar lá na atividade de frequência, tá? A atividade de frequência essa semana ainda tem. Semana que vem não tem atividade de frequência, tá? Deixando bem claro. Semana que vem não tem atividade de frequência. Semana que vem é só prova. Tá certo? A Sabrina entrou, mas Sabrina, eu tenho uma notícia ruim para você. A gente já está terminando a aula. Tá? Ah, que pena. Que peninha mesmo. Quem não entregou o trabalho, por favor, não vou aceitar o trabalho amanhã, gente. Me desculpem. Vocês podem me chamar até de mal, mas eu não vou aceitar o trabalho amanhã. Tá bom? Combinado, prof. Gente, obrigado pela presença de vocês, tá? A conversa foi muito legal hoje, foi muito legal, e fiquem de olho no nosso Ministério do Meio Ambiente, no nosso Ministro do Meio Ambiente, por favor. A gente não pode deixar ele fazer tudo o que ele quer fazer, tá certo? Ele quer passar boiada, prof. Não vai passar boiada, não. Ele não vai passar boiada. Só se passar boiada por cima dele. Eu ia falar isso agora. Isso eu posso fazer, prof. Isso a gente pode fazer, passar a boiada por cima dele, tá? Eu abro a porteira ali, quero ver só. Eu jogo meus cachorros em cima dele. Eu garanto que ele sai correndo, esse cara. Vamos ficar de olho e vamos cobrar o nosso governo para não fazer essas atitudes translocadas que eles querem fazer em relação ao meio ambiente. Tá certo, pessoal? Beleza. Professor. Beleza, então, até daqui 3 semanas, gente. 3 semanas a gente vai ficar sem ver. Mas se vocês quiserem marcar uma live depois da prova, em outro horário, só para conversar, estou à disposição. Tá? Fale. Professor, deixa eu só fazer uma pergunta meio besta. A atividade avaliativa que tem para hoje é o trabalho, né? Não. Tem uma atividade de frequência. Não, atividade de frequência é uma coisa, atividade avaliativa é outra. Tá?
Então, continua tendo atividade de frequência só para dar a presença. Eu falei atividade avaliativa aquela hora? É que aqui, quando eu abro aqui a 9ª semana, tem a atividade avaliativa do primeiro bimestre, que é para submeter. Eu deduzi que fosse o trabalho para hoje, não? Tem. Mais para cima tem atividade de frequência, mais para baixo tem atividade avaliativa. E daí, como foi uma outra pessoa do meu grupo que encaminhou para você o trabalho, eu não preciso fazer nada, posso deixar. Não, atividade avaliativa é só um por equipe, tá? A única coisa que eu peço para vocês, gente, é que o trabalho que vocês entregaram lá, colocaram no arquivo, tenha o nome de todo mundo da equipe, tá? Senão eu não sei de quem que é. Eu só vou dar nota para quem entregou daí o trabalho, né? Então, eu falo isso porque já teve gente que entregou o trabalho via sistema para mim, outros semestres, e não colocou o nome de todo mundo da equipe. Daí eu só dei nota para aquela pessoa. E daí os alunos vieram que nem louco, para mas por que não deu nota? Eu estava na equipe. Não, você não entregou o trabalho. Mas como não? Tal colega entregou. Não, ele entregou, só tinha o nome dele. Que mancada, hein? Bota mancada nisso. Daí o professor é o malzinho, né? Na verdade, foram os alunos que esqueceram. Então, não se preocupe, tá, Daiane? Atividade de frequência, todo mundo tem que fazer. Atividade avaliativa, que só tem essa semana, daí é só um por equipe que entrega, e daí eu vou dar nota para a equipe inteira, não se preocupe. Tá bom, professor, muito obrigada. Muito de nada para vocês. Gente, boa prova para vocês. Como o pessoal lá no sul da Alemanha fala assim, toi, toi, toi. Boa sorte, boa sorte, boa sorte. Tá? Vocês vão tirar uma ótima nota, eu tenho certeza absoluta disso. Deus te ouça. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, prof. Fica com Deus. Tchau. Vocês também.